Irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos como irmãos para celebrarmos a Eucaristia, escutarmos a Palavra de Deus e levarmos para a nossa vida o ensinamento que a Palavra nos transmite. Hoje associamos a este casal, a Elizabeth e o Joel, que na sua caminhada de vida matrimonial hoje celebram 50 anos de vida conjugal. E isso para nós é motivo de alegria, para eles especialmente, para os seus filhos, os seus familiares, e por isso estamos em momento de ação de graças por eles e pela dádiva da família, pela dádiva do sacramento matrimonial. Jesus transmitiu, aliás, a Palavra de Deus hoje transmite-nos uma ideia muito interessante, que nos fala sobre a pobreza e talvez nos faça perceber que uma coisa é a miséria e não ter nada mesmo para viver, outra coisa é o sentido da pobreza quando é despojamento, quando é desprendimento e viver em atitude de solidariedade. Como isso agrada a Deus e como isso traz benefícios, como isso traz resultados positivos. E talvez nós todos tenhamos essa experiência. As pessoas muito agarradas aos seus bens, que não são capazes de partilhar uma ponta de um fio, que não são capazes de ter um espírito de abrir mão de alguma coisa seu para partilhar com os outros, são pessoas profundamente infelizes. Provavelmente, aqueles que têm pouco, mas que são de mão aberta, facilmente partilham com generosidade aquilo que têm e está ao seu serviço e ao serviço dos outros. Essas pessoas são alegres, são felizes. E é essa a ideia que o livro dos Reis nos quer transmitir. O profeta que passa por ali, na casa da viúva de Sarepta, e há apenas um resto no fundo do tacho para alimentar ela e o filho. Mas mesmo assim, ele pedindo, ela partilha o pouco que tem. E recebe, por sua vez, a promessa que nada mais faltará de comida naquela casa, o necessário para sobreviver. Portanto, isto para dizer que Deus compensa quem é generoso. Deus compensa quem pensa nos outros. Deus dá àqueles que também sabem dar, àqueles que vivem com generosidade e que têm uma atitude de generosidade ao longo de toda a sua vida. E Jesus aprecia isso de tal forma que está bem presente no texto do Evangelho que nós escutamos. E por isso censura os escribas, provavelmente os escribas, os fariseus e todos aqueles que viviam numa certa ganância, explorando os mais frágeis, no caso as viúvas. No tempo de Jesus, as viúvas eram os mais pobres dos pobres, porque estavam completamente desamparados. Não é como hoje, que as mulheres, felizmente, têm oportunidade de se ingrarem na vida e de viverem a sua autonomia, a sua independência. No tempo de Jesus não era assim. Estavam completamente dependentes dos homens, do rendimento daquilo que os homens traziam para dentro de casa. Não tendo homem, não tendo marido, então ficavam na penúria, ficavam na pior das misérias. Bom, a realidade era assim e felizmente hoje não é. E por isso Jesus censura aqueles que se dedicam a explorar, esses são os mais pobres dos pobres. E o apelo é que de facto se purifique a nossa vida quando essa realidade acontece. E então, nós hoje também não nos livramos da pobreza, ela existe, portanto, o lado, e talvez aquela pobreza onde faltam bens materiais, e a pobreza talvez maior que nós hoje podemos sentir, a pobreza humana, e isso é doloroso, isso é dramático. Esta semana eu fiz um funeral que estavam duas pessoas no funeral, para além dos trabalhadores, que estavam a cumprir o seu dever e a realizar o seu trabalho. E essas duas pessoas eram o defunto e eu. Duas pessoas. Portanto, isto para ver esta pobreza humana que nós vivemos, de encontrarmos, como é doloroso encontrarmos pessoas que não têm nada, nem têm ninguém, nem um amigo, para vir ali dizer alguma coisa, para vir nem que seja verter uma lágrima, nem que seja dizer uma palavra. Esta pessoa era assim, esta pessoa era assado. Não há nada mais pobre do que isto.
É pior do que faltar o pão, porque de facto falta a consciência do coletivo, do social, do familiar. Não ter ninguém é a pior das tragédias. E, portanto, isto não é uma coisa dada aos 1000 anos, são coisas de hoje, dos nossos tempos, e que se vive ainda por aqui e por ali. E na nossa terra também há disso. Portanto, gente completamente desamparada, gente que não tem uma palavra, que não tem uma cara para verem, para olharem, não tem ninguém que lhes deite a mão, que lhes faça um sorriso, que lhes dê um conselho, que, sei lá, que esteja ali a fazer companhia, que não diga nada, mas que seja uma presença. Ora, ainda temos essa pobreza dramática que nos assiste e que Jesus fala também no texto do Evangelho. Ora, como veem, Jesus tem uma predileção muito grande pelos mais pobres, por aqueles que realmente mais precisam, e admira atitudes deles. E vai fazer a comparação entre aquele escriba que deita a quantia avultada, todo cheio de si, todo com um ar de importante, porque ele realmente podia dar um bom molho de dinheiro, deitar na caixa do templo esta quantia. Ele mostrava isso a toda a gente, fazia como que glórias a si próprio, a dizer: vejam como eu sou generoso, como eu posso, como eu tenho dinheiro, e então dou, ofereço. Esta é uma mania terrível. E às vezes também, estes fariseus existem também hoje. As pessoas, quando esbanjam dinheiro em inutilidades, em perversidades pessoais, em glórias pessoais, é a mesma coisa, é o mesmo pensar, é a mesma lógica. E então Jesus depois vai elogiar a pobre viúva que veio deitar daquilo que o pouco que possuía, que era para o seu sustento, e então Jesus elogiou e diz: ela é que deitou uma grande fortuna, porque ele deitou do que lhe sobejava. Ele podia deitar, e por isso a ele não lhe faz falta aquilo que ele deita, mas a ela sim, porque ela está deitando o seu sustento. Portanto, dá mais valor à atitude dela do que dele. Ora bem, tudo isto é muito discutível, com certeza, mas de qualquer forma é isso que está aqui perante nós. Isto para dizer que a riqueza e a pobreza existem e que devemos lutar para ter o nosso sustento, para ter aquilo que nós precisamos para vivermos bem, para estarmos bem, termos qualidade de vida, é verdade, mas sem ganâncias, sem atropelos, sem inferiorizar ninguém, sem humilhar ninguém, sem destratar ninguém. Há uma história muito interessante de São Francisco de Assis. São Francisco, como sabem, era o pai dos pobres, e nas suas andanças pelas ruas, a pedir aos ricos para dar aos mais pobres, há um dos seus confrades, um irmão do seu grupo, que destratou um pobre. Chegou ao pé dele e diz assim: tu estás aí a fazer de pobre, mas tu provavelmente és rico. São Francisco foi ao pé dele, mandou-lhe tirar a roupa toda, à frente de toda a gente, e a beijar os pés do pobre. Porque ele diz: dos pobres não se faz escárnio, dos pobres não se diz mal, porque eles são o rosto de Deus. Por isso, tira a roupa toda e beija-lhe os pés. Prostra-te aos pés dele, para que outra vez não repitas essa forma de estar e de ser na vida contra os outros e, sobretudo, contra os mais infelizes. Temos é que ajudá-los, temos é que estar do lado deles, porque eles são o rosto de Cristo, são o olhar de Cristo. É Cristo que está aí na margem, e então toda a consideração por eles. Irmãos e irmãs, que esta palavra então nos toque, nos desafie, não digamos mal de ninguém, sobretudo os mais infelizes, os mais pobres, e pronto, que tenhamos esta solicitude para a partilha, para a solidariedade, porque é esse caminho, que é o caminho do Evangelho, que é o caminho de Cristo, e é o desafio que Cristo nos faz. Vamos então agora abençoar este casal que hoje celebra esta proveta idade de 50 anos de vida matrimonial, para que Cristo os abençoe, lhes dê saúde e eles sejam uma luz, um exemplo, de modo especial para a sua família que o acompanha, mas também para os outros, para as outras famílias, para os outros casais, para que sejam persistentes na prática e na vivência do amor como casal, como família, e que também os jovens possam depois também acolher esta caminhada de ser casal, de ser vida familiar, para tornarmos uma sociedade mais sã, mais solidária, mais integrante daqueles que mais precisam, para que possamos ser todos felizes e todos terem lugar na vida e na realidade, assim possam todos se ingrar e viver esta dinâmica do Evangelho na fraternidade e na amizade.